Olá, eu sou Ulisses Massad e neste vídeo eu vou apresentar a plataforma BRPA. BRPA é o acrônico para Business Rules e Process Automation. Mas afinal, o que é o BRPA? O BRPA é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações back-end, também chamado de middlewares. Middlewares são sistemas que ficam entre a aplicação do usuário final e o banco de dados. Exemplos de middlewares são ferramentas de ETL, de integração de dados, de automação de processos, de execução de regras de negócio, entre outros. Bom, mas qual é a linguagem de programação do BRPA? O BRPA trabalha com Pascal Script. Pascal Script é uma linguagem que existe há mais de 20 anos e ela é utilizada na automação de aplicativos tanto do lado cliente quanto do lado servidor. É utilizada em diversas indústrias, incluindo sistemas comerciais, aplicações científicas e educacionais. É utilizada também em sistemas de missão crítica, como aplicações robóticas e sistemas supervisórios. Vamos falar sobre os paradigmas da arquitetura do BRPA. O BRPA trabalha com processamento em lote. Significa que eu posso agendar os meus processos para que eles sejam executados em horários específicos. Por exemplo, várias vezes ao dia, somente à noite, nos finais de semana ou no final do mês. O BRPA também é real-time. Através da chamada de um endpoint, eu consigo executar um processo naquele momento. Caso aquele processo produza algum resultado, a aplicação cliente ela recebe uma ID de transação e a partir daquele ID ela pode consultar um segundo endpoint e assim que aquele resultado estiver disponível, ele é recuperado pela aplicação cliente. O BRPA também é um sistema distribuído. Significa que eu consigo ter o processamento das transações dentro do BRPA sendo feitas simultaneamente em várias máquinas. O BRPA ele também atua no conceito de escalabilidade, ou seja, o ecossistema do BRPA consegue monitorar a quantidade de requisições que são feitas a ele e determinando que a quantidade de recursos alocados não é o suficiente para processar aquele volume de transações, automaticamente ele adiciona novos serviços ao ecossistema, distribuindo ainda mais aquelas transações para que o BRPA consiga atender às necessidades. O BRPA também ele é elástico, ou seja, a partir do momento em que eu tenho um conjunto de recursos alocados e esses recursos não estão sendo utilizados, o BRPA consegue identificar que existem recursos que não estão sendo utilizados e ele automaticamente ele desaloca a memória e o processamento dessas máquinas, tornando o sistema mais enxuto. Nós temos também o conceito de resiliência. Significa que caso um serviço do BRPA pare de responder, automaticamente um novo serviço é colocado no local. E depois de um determinado tempo, aquele serviço que parou de responder, ele automaticamente libera a memória. Outra característica é que se perder a comunicação entre determinadas máquinas dentro do ecossistema e o ecossistema continuar ainda recebendo essas transações, no momento em que essas máquinas recuperam a sua comunicação, elas processam todas aquelas requisições ao mesmo tempo. E por último, o BRPA ele é um sistema disponível. Isso significa que eu consigo alterar um programa do BRPA com ele sendo executado naquele momento. Então, vamos imaginar o exemplo. Eu tenho um processo do BRPA que faz uma consulta constante em uma determinada tabela no banco de dados. De repente eu analiso e percebo que aquela consulta está atrasando o processo. Ela, por algum motivo, ela é lenta. Eu, como programador, eu posso lá reescrever o meu programa, eu posso pegar aquela tabela e jogar, por exemplo, para um cache, alterar o meu programa para um cache e publicar esse programa dentro do ecossistema sem parar o ecossistema, sem interromper as chamadas do cliente para fazer essa manutenção. Bom, vamos nos aprofundar nos conceitos técnicos e vamos falar um pouquinho agora sobre simultaneidade e paralelismo. Alguns programadores acabam confundindo esses dois conceitos
achando que os dois significam a mesma coisa, mas na verdade não. Então, o que é simultaneidade? Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho uma máquina que ela possui uma única CPU, e eu tenho nessa máquina dois processos para serem executados ao mesmo tempo. O que o sistema operacional faz? Ele vai começar a executar parte de um processo, num determinado intervalo de tempo, aí ele interrompe essa execução desse primeiro processo e passa a executar parte do segundo processo. Para o programador, ele vai ter a percepção que aqueles dois processos estão sendo executados ao mesmo tempo, mas na verdade não, são pequenos intervalos que o processador vai dividindo a execução do primeiro processo com o segundo. Vamos imaginar esse mesmo cenário numa máquina onde eu tenho duas CPUs. Aí, nesse caso, o que o processador faz? Ele pega o processo 1, manda para uma CPU1, pega o processo 2 e manda para a segunda CPU. Então, nesse cenário, eu tenho uma execução em paralelo. Vamos imaginar que dentro dessa mesma máquina eu mande mais dois processos, o processo 3 e 4. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai fazer a execução simultânea paralela, ou seja, eu vou ter duas CPUs executando os quatro processos, sendo que em cada CPU eu vou fazer a simultaneidade, eu vou executar parte do primeiro processo e agora parte do segundo processo. Vamos agora pensar num novo cenário. Eu tenho essa mesma máquina com duas CPUs e eu tenho um único processo a ser executado. O normal seria esse processo ser executado em uma única thread de uma única CPU. Mas qual que seria o ideal? O sistema ele ter a capacidade de pegar aquele meu processo, dividi-los em pequenos blocos e mandar esses blocos para cada uma das threads das duas CPUs. Mais ou menos algo como está apresentado nessa figura aqui. Então, para o programa fazer essa quebra de blocos numa linguagem tradicional, ela é bem complicada. Mas isso no BRPA já acontece de forma natural, de forma espontânea e intuitiva para o programador. Então, como é que funciona a programação dentro do BRPA? Ao invés de eu programar num editor de texto convencional, como é feito a maioria das linguagens de programação de back-end, eu vou programar em caixinhas, em blocos. E isso já oferece para o programador que está construindo aquele processo já pensar em quebrar o sistema em caixas. E dentro do BRPA eu vou conseguir analisar quais blocos que são obrigatoriamente precisam ser executados de forma sequencial e quais são os blocos que podem ser executados de forma paralela. E para fazer isso no BRPA é simplesmente desenhar as caixinhas em paralelo e colocar o código dentro de cada uma delas. Uma outra característica bacana do BRPA é que eu posso fazer o meu programa dessa forma que está na tela e submeter ele para o ecossistema e ele vai ser executado em paralelo. Mas eu também posso, na minha linguagem de programação, avisar o ecossistema que a partir da execução, por exemplo, ali da regra 1, que após a execução dessa regra, eu vou ter 10 regras que vão poder ser executadas em paralelo. Então, na parte de baixo da tela ali, ó, eu tenho uma função chamada createWorkers e eu estou passando para ela com o parâmetro 10. Quando terminar a execução desse programa e essa API for chamada, essa função for chamada, o ecossistema já vai criar automaticamente 10 serviços de workers, né, para esperar as transações seguintes. E aí todas elas vão ser executadas dentro de um worker separadamente. E lá na regra 12, se eu desejar, sabendo que dali para frente eu não tenho mais nenhuma regra em paralelo para ser executada, eu posso mandar o comando para encerrar esses workers, ou eu posso deixá-los na memória que automaticamente o BRPA vai perceber que aqueles workers não estão sendo utilizados e ele vai desalocar a memória para mim. Bom, mas o que acontece quando eu tenho programas que dependam de algoritmos mais complexos, de algoritmos que eu não tenha funções, por exemplo, para tratar isso dentro da linguagem Pascal Script? A linguagem Pascal Script ela é uma linguagem bastante enxuta,
E esse foi um dos motivos pela qual nós escolhemos essa linguagem, porque ela consome um baixo overhead dentro da nossa aplicação. E a linguagem Pascal Script também, ela permite que a gente evolua as funções de acordo com as nossas necessidades. Bom, e quando eu preciso de algo a mais que eu não tenho dentro do Pascal Script, o que nós fazemos? Nós usamos o poder da linguagem Python. Então, dentro do ecossistema, eu vou também ter serviços de execução de código Python, que interage diretamente com o código Pascal Script. Então, aqui nesse slide, nós temos aqui dois exemplos. No exemplo 1, eu estou chamando uma função chamada sendPythonScript, que ela vai fazer o quê? Eu vou enviar para a minha máquina Python um programa escrito em Python e vou passar para ele um parâmetro. Então, percebam ali no primeiro parâmetro ali que eu estou executando o comando print e passando para ele uma variável chamada brpa_param. E no segundo parâmetro da minha função, eu passo o texto olá mundo. Quando essa função é enviada para o Python, na hora que o Python for pegar o resultado dessa variável brpa_param, ele vai receber uma string escrita olá mundo. E ele vai fazer o print da tela lá no Python. No exemplo 2, nós temos a função execPythonScript. Essa função, vocês vão olhar dentro do código Python que está sendo passado para ela, uma outra variável chamada brpa_result. Essa variável brpa_result lá no Python, ela vai receber o valor do 10 mais o valor inteiro de brpa_param que eu estou enviando da linguagem Pascal Script, que é o valor 10. Então vai ser atribuído para ela lá no Python o valor 20, e o valor que for atribuído no Python em brpa_result, eu recebo aqui no meu código em Pascal Script, que vai ser recebido pela minha variável x. Então no caso ali, o meu x executando esse programa, ele vai ser igual a 20. Bom, quais são os módulos que compõem o ecossistema da plataforma BRPA? Nós temos o BRPA Studio, que é o ambiente visual onde eu faço o desenho do processo e a parte de programação. Então, no Studio eu consigo fazer a programação, eu consigo debugar o meu código, pôr breakpoints, ver as mensagens de erro, simular o processo, né? Eu consigo ver ele executar caixinha por caixinha, ele vai deixando as caixinhas verdes no momento da execução. Então, todo o ambiente ali para teste, para debug, para simulação é usado dentro dessa ferramenta. E ela também é responsável por submeter os processos para dentro do ecossistema. A segunda ferramenta é o brpa_admin. O brpa_admin é a ferramenta como o próprio nome diz, é a ferramenta do administrador. Através dela eu consigo ver tudo o que está acontecendo dentro do ecossistema. Eu vejo quantas transações eu tenho nas filas de cada serviço, eu vejo a quantidade de serviços que estão no ar, eu posso subir novos serviços através dela, diminuir, posso mexer nos parâmetros, eu posso verificar as mensagens de erro. Então é um ambiente bem focado ali para a parte operacional da plataforma. O BRPA Repository, ele é responsável por manter os processos disponíveis para que os demais módulos do ecossistema consigam acessá-los. Então, toda vez que eu jogo um processo para dentro do ecossistema, ele fica dentro de um repositório. O BRPA Scheduler, ele é a ferramenta que consulta o repositório, ele enxerga todos os processos que tem lá dentro e ele olha somente para o agendamento desses processos. Então, para cada processo, ele vai ler o agendamento e vai criar uma thread em memória. E aí, no momento que aquele processo precisa entrar no ar, ele precisa ser executado, o BRPA Scheduler, ele cria uma transação dentro do ecossistema e essa transação vai seguir. O BRPA Requester, ele é o responsável pela comunicação entre o ecossistema e o mundo externo. Então, se eu tenho aplicações externas que dependam de processamento do BRPA, elas vão acionar os endpoints do requester e, baseado na permissão e no acesso, o requester vai criar uma transação dentro do ecossistema e devolver esse ID da transação para a aplicação cliente.
Nós temos também o BRPA Manager. O Manager ele é o orquestrador do processo. Ele é o responsável por entender o sequenciamento dos blocos, né, das regras que precisam ser executadas. Então ele sabe qual é a primeira regra a ser executada, quais são as seguintes, quais podem ser executadas em paralelo e quais devem aguardar a execução de várias regras para que elas possam ser executadas novamente. O Worker, o PRPA Worker, ele é o motor de execução do código em Pascal Script. Então, o Manager determina qual é a regra que precisa ser executada e ele manda essa regra para o Worker e o Worker executa. O Machine são as máquinas Python e ela se comunica com os Workers. Então, o Worker, no momento da execução do código Pascal Script, se tiver algum script Python lá dentro, ele manda esse script para uma Python Machine. Então, esse código Python pode ser executado e retornar um valor para o worker ou não. Ele ser executado e o worker continua o processamento dele. O BRPA Boss é o que monitora todo o ecossistema. Então, ele é responsável por escalonar novos recursos dentro do ecossistema. Então, ele tanto faz a parte de escalabilidade quanto a parte de elasticidade. Ele também é o serviço responsável por analisar o ecossistema e ver se tem recursos que não estão sendo utilizados e encerrar esses recursos. E o Recruiter, ele se comunica com o boss e é ele que faz a alocação dos serviços. Então o boss observa que há uma necessidade, ele manda uma informação para o Recruiter e o Recruiter é o que põe os serviços no ar ou não. Bom, para a gente ver um pouco das telas do sistema, aqui nós temos a interface do BRPA Studio. Então eu tenho ali uma área gráfica, né, na parte central da tela, na parte inferior ali eu tenho os códigos e eu tenho alguns símbolos ali na parte gráfica. Então os símbolos hexagonais representam conexões com o banco de dados, os símbolos que são as elipses, elas contêm textos, então esses textos podem ser comandos SQL, pode ser um programa em Python, pode ser um arquivo em JSON, um XML, alguma coisa do tipo. E a ideia desses círculos, dessas elipses, né, é que esses arquivos eles não façam parte do programa. Né? Então, se eu preciso de um script SQL no meu código, eu simplesmente chamo uma API que acessa essa informação e eu consigo tê-la sendo processada ali na parte do código. Na parte de baixo da tela ali eu tenho o programa, então o que eu enxergo ali é com base no clique que eu dou ali na parte gráfica. Então eu tenho ali a primeira regra, que são esses retângulos de bordas arredondadas, né? Então à medida que eu seleciono cada uma das regras eu consigo ver o código dela embaixo. E no canto esquerdo ali eu tenho uma lista de processos que estão abertos no meu ambiente de desenvolvimento. Então eu como programador posso abrir vários processos, à medida que eu clico em cada um deles eu vou ver a parte gráfica e os códigos que tem dentro de cada um. Já a ferramenta de administração, ela é uma ferramenta de uma única tela, uma espécie de um dashboard bem simples, onde eu tenho essas caixinhas, à medida que elas recebem alguma informação, alguma transação, elas vão ficando coloridas e eu vejo a quantidade de informações que tem ali. Então eu vejo a quantidade de managers que tem dentro do meu ecossistema, a quantidades que estão na fila aguardando para ser criados, quantos processos eu tenho dentro do repositório, quais são os parâmetros que eu tenho ali de configuração dos meus serviços, né? Se tem alguma mensagem de erro ou não, eu consigo enxergar tudo através de uma única tela. Então, o ecossistema do BRPA mais ou menos tem essa característica. Eu tenho as ferramentas Studio e Admin, que são as ferramentas clientes, que consultam o ecossistema. E aí o ecossistema ele é composto por um ou mais managers, eu posso ter também um ou mais workers, eu posso ter também vários machines. A parte dos recrutadores, eu vou ter sempre um por máquina. Então, se eu tiver uma única máquina rodando todo o meu
o BRPA, eu vou ter um recrutador para Manager, Worker e Machine. Agora, à medida que eu tenho várias máquinas, eu posso ter uma máquina de managers, por exemplo, então eu vou ter um único recrutador e lá eu vou ter N managers rodando lá dentro. Por ecossistema, eu vou ter somente um scheduler. Os requesters eu posso ter um, mas dependendo da quantidade de chamadas externas, se eu achar que esse um ele não é suficiente, eu posso ter vários também. E aí eu trabalharia com uma solução com NGX, alguma coisa mais ou menos nessa linha, né, um proxy reverso para orquestrar esses requesters. E para cada ecossistema eu tenho somente um boss. A visão do ecossistema é mais ou menos essa. Então todas as ferramentas se comunicam através de um hub de mensagens, né, e eu tenho aí as caixinhas azuis, são caixinhas onde eu tenho basicamente um por ecossistema, e as caixinhas lilás são as caixinhas que são escaláveis, ali são a parte de execução realmente do ecossistema. Bom, quais são as vantagens de e por que implementar o BRPA? O BRPA ele reduz o tempo de implementação desses programas. Então ele tem ali uma série de facilidades ali que seria muito mais fácil você programar dentro do BRPA do que numa linguagem de programação convencional. O BRPA ele também simplifica o processo de manutenção. Se você pensar que o seu programa vai ser quebrado em pequenas caixas, no momento de entender o código e de dar uma manutenção naquele código, você vai ter ali uma única caixinha que você precisa alterar. Então, ao invés de você olhar um programa, por exemplo, de 1000 linhas, você vai ter um processo que vão ter 10 caixinhas, mais ou menos com 100 linhas em cada uma. Então, facilita para o programador entender o código que tem ali dentro. Uma outra característica importante do BRPA é que você pode, com ele, centralizar um conjunto grande de aplicações em uma plataforma só. Eu tendo um BRPA, eu não vou precisar de uma solução de ETL, uma solução de integração, uma solução de automação de processos, né, ou motor de regras de negócio. Eu posso ter uma única aplicação, uma única plataforma responsável por todos esses serviços. Com isso ele reduz o custo total de propriedade, né, eu não preciso licenciar vários softwares, com apenas um produto eu consigo substituir as licenças de outros. Ele traz um aumento de flexibilidade com essas possibilidades de agendamento, de rodar em paralelo, de executar processos em tempo real, né? Então ele tem ali uma série de características que traz flexibilidade para a organização, ao invés de trabalhar isso de forma separada ou de forma isolada. Ele simplifica bastante o ciclo de processo de teste de deploy. Como vocês viram, eu tenho uma ferramenta gráfica que eu consigo enxergar visualmente o que está sendo rodado, então os testes são mais simples com ele, né? Ele é rico em outputs de mensagens, tanto de erro, de breakpoints, todo aquele conjunto de ferramentas necessários para fazer testes eu tenho dentro de um ambiente só. E uma das coisas mais bacanas do BRPA é que ele empodera programadores menos experientes a fazer programas mais complexos. Então, praticamente é impossível você imaginar um programador júnior desenvolvendo um sistema multithread para rodar isso em paralelismo, em máquinas distribuídas, processando milhões de dados ao mesmo tempo, né? Com o BRPA, toda essa complexidade ela é abstraída do programador, e ele, um programador ali com menos experiência, vai fazer um programa simples com todo esse poder de processamento, com toda essa complexidade por trás. Bom, com isso, eu termino a minha apresentação. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Um abraço e até a próxima.